Eu estava investigando uma pista em um fórum de conspiração online quando encontrei algo que me fez gelar o sangue, um sinal de rádio misterioso capturado na costa da Sibéria, revelando instruções de um experimento obscuro, algo que parecia sair de um filme de ficção científica. O que era aquilo? Quem estava por trás disso? Eu sou um jornalista investigativo. E meu instinto me disse que aquela era uma história que precisava ser contada, uma história que poderia levar a descobertas inimagináveis. Eu comecei a me mergulhar mais fundo no caso, procurando por qualquer informação que pudesse me levar a entender o que estava acontecendo. O sinal de rádio havia sido divulgado em um fórum de conspiração online. E as pessoas estavam especulando sobre o que poderia ser. Alguns diziam que era um experimento do governo, enquanto outros acreditavam que era algo mais sinistro. Eu sabia que precisava ir além das especulações e encontrar fatos concretos. Então, eu comecei a procurar por fontes que pudessem me fornecer mais informações sobre o sinal de rádio e o experimento. Eu entrei em contato com especialistas em comunicação por rádio e também com ex-funcionários de instalações secretas. Eles pareciam hesitar em falar sobre o assunto. Mas eu pude perceber que havia algo mais por trás daquela história. Agora, eu estou mais determinado do que nunca a descobrir a verdade por trás desse sinal de rádio misterioso. O que estou prestes a descobrir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, eu não vou parar. Até que eu encontre as respostas, eu estava cada vez mais determinado a desvendar o mistério por trás do sinal de rádio misterioso, um enigma que me perseguia. Há semanas minha busca me levou a uma pequena cidade no interior de Minas, onde encontrei um ex-funcionário de uma instalação que poderia ter informações valiosas. O homem, que se identificou como João, concordou em falar comigo em um café isolado na periferia da cidade, um local onde poucas pessoas nos notariam. João me contou que trabalhava em uma instalação de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas nos anos 80. Ele disse que a instalação era um centro de estudos e experimentos, mas não forneceu detalhes sobre o local exato, apenas que era um lugar onde coisas inovadoras e secretas eram desenvolvidas. Eu senti um arrepio na espinha ao ouvir isso, pois sabia que estava perto de descobrir algo importante. A menção a tecnologias avançadas me fez pensar em possibilidades inimagináveis. O que você sabe sobre o experimento? Perguntei a João, tentando manter a calma. Ele olhou em volta nervosamente antes de responder. Eu sei que era um projeto secreto. Eles estavam tentando criar algo novo, algo que poderia mudar tudo, mas algo deu errado. Houve um acidente. Bem, não posso dizer mais nada, disse ele, baixando a voz. Eu pressionei João para que ele contasse mais, mas ele se recusou a falar. No entanto, ele me deu um nome. Procure por Maria. Ela trabalhava comigo, ela pode saber mais do que eu. Eu agradeci a João e saí do café, determinado a encontrar Maria e descobrir a verdade por trás do experimento obscuro. Eu sabia que estava correndo um risco, mas não podia parar agora. Eu tinha que saber o que acontecera e por que o sinal de rádio misterioso havia sido enviado. Eu estava mais perto da verdade do que nunca. E eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A cada passo, a cada nova informação, eu me sentia mais próximo do objetivo e mais ansioso para saber o que viria a ser. Eu estava determinado a encontrar Maria, a ex-colaboradora de João, que poderia ter as respostas que eu tanto buscava depois de dias de busca. Finalmente consegui localizá-la em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ao chegar lá, eu me senti um pouco ansioso. Não sabia o que esperar. A cidade era tranquila, mas havia algo no ar que me deixava inquieto. Quando encontrei Maria, ela estava nervosa e assustada. Eu percebi que havia algo errado e que ela não queria falar sobre o assunto. Mas eu não desisti. Eu mostrei a ela as informações que eu havia coletado até então e perguntei se ela sabia algo sobre o experimento. Ela hesitou por um momento, mas depois começou a falar. Eu não sabia que estava envolvida em algo tão perigoso, disse ela. Nós estávamos trabalhando em um projeto secreto, algo que poderia mudar a história da humanidade.
Mas as coisas deram errado, muito errado. Maria me entregou um documento confidencial que eu não sabia se era autêntico ou não, mas o que eu li me fez gelar o sangue. O experimento havia sido interrompido devido a consequências catastróficas e imprevisíveis. As implicações eram terríveis e eu não podia acreditar no que estava lendo. Eu senti que havia chegado ao ponto sem retorno. Eu não podia mais voltar atrás. Eu tinha que continuar investigando, mesmo sabendo que estava correndo um risco. Eu sabia que eu estava perto da verdade e que não podia parar agora. Eu estava preparado para enfrentar o que vier a seguir. Eu sei que o que eu descobri é apenas a ponta do iceberg e que há muito mais a ser revelado. Eu finalmente cheguei ao local onde o experimento secreto foi realizado. Uma instalação abandonada escondida em um local remoto, longe de olhos curiosos, com o documento confidencial em mãos. Eu sabia que estava perto da verdade ao entrar na instalação. Eu senti um ar de mistério e medo. Encontrei um ex-funcionário que concordou em falar comigo desde que sua identidade fosse protegida. Ele me contou que o experimento foi realizado para tentar manipular a gravidade. Mas as consequências foram catastróficas. O equipamento usado no experimento começou a gerar uma energia instável, que ameaçava destruir a instalação e todo o entorno. Os cientistas foram forçados a interromper o experimento, mas não antes que alguns deles fossem expostos à energia e sofressem lesões graves. Eu perguntei ao ex-funcionário por que o experimento foi mantido em segredo por tanto tempo. Ele me disse que o governo não queria que a população soubesse sobre o risco que havia sido corrido. Eles não queriam criar pânico e não queriam que a população soubesse sobre a existência de uma tecnologia que poderia ser usada para fins militares. Com essa informação, eu sabia que tinha que expor a verdade ao público. Eu escrevi uma reportagem detalhada sobre o experimento e suas consequências, e a publiquei no jornal. A reação foi imediata. A população estava chocada e indignada com a notícia, e muitas pessoas começaram a questionar a ética e a responsabilidade do governo. E agora? E agora? Resta uma pergunta: o que acontecerá em seguida?